Gravando. Já tem um lá? Dar as boas-vindas a todos, agradecer a presença, agradecer ao Ró, a Silvio, o grupo todo e pela promoção desse evento. Acho que é um evento muito importante para todos nós. Estamos aqui na Escola de Arquitetura envolvidos com esses processos, mas às vezes sem prestar a atenção devida às nuances e aos meandros que existem nesses processos. Isso que o Silvio falou, desse deslocamento do olhar da recepção do processo para a produção, é muito significativo porque nos dá a condição de ter uma compreensão mais ampla sobre o que nós podemos fazer. Não necessariamente sobre o que fazemos, mas sobre o que podemos ou poderíamos fazer nesse universo da produção do espaço. Para agilizar as coisas, já estamos começando com um pequeno atraso, então agradecer muito a presença de todos que estão aqui como espectadores, os que vão trabalhar durante esses 2 dias, pesquisadores e palestrantes que estão aqui presentes, e desejar um enorme sucesso para vocês nesse evento que eu acho que é de extrema importância para todos nós aqui dentro da Escola de Arquitetura. Muito obrigado, muito sucesso a todos vocês e mais uma vez eu desejo que vocês tenham muito sucesso nas discussões. Bom, agora o Ró pediu que eu apresentasse as pessoas do evento. Como vocês sabem, são 5 palestrantes, por acaso todos homens, talvez seja sintomático para o problema da prefabricação. Aí eu pensei, eu não vou falar da trajetória acadêmica, porque vocês podem ler isso no lápis das pessoas, está lá, estudou em tal lugar, graduou em tal lugar. E eu resolvi falar, em vez disso, da trajetória socioespacial das pessoas, porque eu estou muito cismada, principalmente em razão de um projeto internacional de que a gente participou, até o Sérgio Etterman está aqui também. A gente ficou aí nos últimos 4 anos envolvidos com esse projeto, e uma coisa que ficou muito clara é que em várias ocasiões, quando pessoas de diferentes lugares discutem um conceito, um termo, uma ideia, elas têm concretamente na cabeça lugares, objetos completamente diferentes. Então a gente fala assim, aqui de Belo Horizonte, fala assim, naquele bairro pobre, ou no centro da cidade. A imagem que eu tenho é o centro da cidade de Belo Horizonte, o bairro seria considerado pobre dentro dessa nossa escala. E uma pessoa que vem, de Calcutá ou de Paris, vai ter provavelmente outros objetos concretos na cabeça. E essa concretude, muitas vezes, ela funciona subterraneamente, para não dizer subconscientemente. A gente acha que está falando da mesma coisa, na verdade está falando de coisas muito diferentes, sabe? O que significa gentrificação, ou senioridade, ou mesmo arquiteto, ou pedreiro em determinado lugar, Então, por causa disso, eu quero contar para vocês pequenos episódios da trajetória socioespacial dessas pessoas, mas são obviamente só episódios mesmo. Eu fiz com cada um deles uma pequena entrevista para isso. Foi muito divertido. Então, vou começar pelo Ró, tá? Eu vou falar na ordem que eles vão apresentar, porque aí fica mais, vocês já situam os assuntos em relação a esses lugares, ou em relação àquilo que vocês imaginam que esses lugares sejam. Bom, o Ró nasceu em Belo Horizonte, na Lagoinha, e ele morou um pouquinho de tempo em outro bairro, mas assim, desde que ele se lembra, que ele lembra, na verdade ele mora na Lagoinha. E a Lagoinha era um pouco ainda roça nessa época, não era um pouco não cidade, um pouco periferia. Eles diziam, e a boa cidade era aí no centro da cidade, do lado, mas... E ele fala que o espaço mais incrível que ele via, assim, que mais impactou, é onde era a escola dele, que era dentro do terreno do IAPI. Não sei se todos vocês, acho que tem gente aqui que não é daqui de Belo Horizonte, mas o IAPI é o primeiro conjunto habitacional aqui,
de Belo Horizonte. Ele foi construído no início da década de 60, não? Nossa, errei ontem. Enfim, ele era muito moderno, sabe? Ele era uma coisa muito avançada. E o IABI, ele tinha passarelas por cima, são vários blocos, né? Tinha essa circulação em 3D, como você poderia dizer. Então, o Rodsky, ele era fascinado com esse lugar, com o labirinto desse lugar, com a espacialidade desse lugar. E depois ele diz que a primeira viagem, assim, para uma cidade maiorzinha, foi para São Paulo aos 12 anos de idade, com uma tia. Até então ele só tinha frequentado a Lagoinha e Pompéu. E, enfim, aí ele falou assim, que ele achou muito impressionante, porque o sinal abria e não dava tempo de todos os carros que estavam esperando passar, antes do sinal fechar. Isso era uma coisa inédita em Belo Horizonte nessa época. Aí diz que nessa mesma passagem também ele foi para a praia, a primeira vez, em São Vicente. Eu vou voltar a São Vicente depois. Aí mais tarde, uma coisa marcante foi uma passagem de uns 6 meses pela França, a primeira vez, uma primeira viagem para o exterior, e que foi um pouco em Paris, um pouco também na roça da França. Esse negócio de roça vai aparecer aqui várias vezes, vocês vão ver. E depois disso, enfim, ele morou em muitos bairros de Belo Horizonte, mas acho que os lugares marcantes foram esses no primeiro momento. Agora eu vou falar um pouco do Clécio. Clécio nasceu em Mutum, Mutum, Minas Gerais. E ele, com uns 4, 5 anos de idade, ele mudou para Belo Horizonte. Aí eu perguntei, qual foi a primeira lembrança, assim, o primeiro impacto da cidade grande que você teve? E ele disse que ele via muita gente na rua, muita confusão, fumaça, gritaria, todo aquele drama. E a gente chegou à conclusão de que a primeira experiência do Clécio na cidade foi durante o golpe de 64, aqui em Belo Horizonte. Eu acho isso marcante, sabe? Eu acho que por isso que depois, mais tarde, lá pelos 50 anos de idade, ele foi morar em Ouro Preto, e ele disse que ele ficou anos se sentindo como se estivesse de férias. Aí ainda teve outro passo, assim, mais volta a Mutum ainda, que foi um sítio em São Bartolomeu que durante a pandemia resolveu mudar de uma vez para lá. E ele disse que essa marca, assim, de ter ao mesmo tempo trabalho intelectual e trabalho material lá, lida com os objetos, as coisas de verdade, é um divisor de águas, assim, na carreira socioespacial do Clécio. Outra coisa que eu achei simpática sobre o Clécio foi, ele disse que a primeira viagem que ele fez de avião foi para o Recife, e a primeira viagem ao exterior foi para a Colômbia. Então não foi assim aquele repertório Rio de Janeiro, Europa. Achei legal, achei marcante também. Aí a próxima pessoa que vai apresentar é o Jonathan Charlie. O Jonathan nasceu numa base militar no norte da Inglaterra. E o pai dele trabalhava, né, para as Forças Armadas, e ele então ficou picando de base militar em base militar nos primeiros 4 anos da vida dele, e depois mudou para a Alemanha, que é uma base militar também. Aí o pai dele encheu o saco de trabalhar para as Forças Armadas e comprou uma casa meio de campo, assim, ao sul de Londres, e eles foram mudar para lá. E por lá ele ficou anos, até fazer uns 18, fugiu de casa, foi para Londres, foi morar em Londres, estudar arquitetura e morar numa ocupação. Aí depois ele começou a trabalhar, logo que ele formou, ele começou a trabalhar num coletivo, que era um coletivo de arquitetos e pessoas da construção, tipo pedreiros, artífices da construção, em conjunto, uma cooperativa sem hierarquias entre as pessoas, que é bastante interessante. Depois, lá perto dos 30, ele começou a frequentar Moscou. Aí passou longas temporadas em Moscou. Isso ainda
durante a Guerra Fria. Mas ele disse que foi 20 vezes a Moscou, assim, ou mais, muitas vezes. E, bom, mas nas temporadas que ele, durante as temporadas em que ele estava em Londres, em certo momento, ele conheceu uma mulher que é brasileira, que na época morava em Los Angeles. Aí ele foi para Los Angeles, ele foi para os Estados Unidos pela primeira vez para convencer essa moça a vir morar com ele em Londres. Bom, foi nesse contexto também que ele foi veio pela primeira vez para o Brasil, justamente em São Vicente, onde o Ró estava olhando a praia. Não, o episódio do Ró foi bem antes, tá? E depois, lá nos anos 90, no início dos anos 90, eles se mudaram para Glasgow, na Escócia, por causa de uma oferta de emprego. E hoje em dia o Jonathan fala que ele se identifica como escocês, não chama em inglês, ele é escocês, tá? Que é muito diferente. Aí, nesses últimos 2 anos, eles estão aqui, né? Porque a parceira dele tem família aqui em São Vicente, eles estão então aqui no Brasil nesses últimos 2 anos com o Jonathan como professor visitante. Aí chegamos ao Sérgio. Todos os outros eu tenho um pouco mais de intimidade, então se falar besteira, Sérgio, por favor. Bom, o Sérgio nasceu no Rio e viveu no Rio até os 15 anos de idade. E aí se mudou para Salvador, onde ele também estudou arquitetura. Aí eu perguntei qual que tinha sido assim, o impacto, a diferença entre Salvador, entre o Rio e Salvador. E ele falou um negócio que eu nunca tinha atinado para pensar. Ele disse, na verdade, são cidades muito parecidas, porque as duas são cidades em litorais de relevo relativamente acidentado, baías, né? Lugares naturalmente bonitos de ocupação portuguesa em determinado momento, em certo sentido típica, e como que é o contraste desse tipo de cidade com as de colonização espanhola, geralmente feitas mesmo no litoral, em lugares mais planinhos, assim, menos drama, né? Os portugueses são mais drama. E eu pensei, é mesmo, tem razão, Salvador e o Rio são cidades, espacialmente, ou, sabe, tem uma vibe parecida, assim, sem dúvida nenhuma. Aí, o Sérgio, peraí, deixa eu lembrar agora, tá, tem uma coisa importante. Durante a graduação, se não me engano, ele fez um intercâmbio no Porto, em Portugal, na Escola de Arquitetura do Porto, que na época era muito festejada por causa do prédio do Álvaro Siza, não sei se você já viu, na Escola de Arquitetura do Porto, onde, curiosamente, também o Zé Baravelli fez um intercâmbio. Era assim uma coisa importante na época. E depois, tá, aí ele voltou para cá, mas uma outra experiência marcante foi uma passagem pelos Estados Unidos na época do doutorado. O doutorado do Sérgio foi diretamente relacionado à questão da fabricação. Ele disse que até menos por interesse histórico, mais por um interesse prático, porque ele foi arquiteto praticante e continua sendo, com um pequeno intervalo no tempo de diretoria lá da UFA. Enfim, então ele foi para os Estados Unidos, para Colômbia, em Nova York, igual o Zé Baravelli. Não sei se vocês sabiam disso. Ele fez a mesma coisa, doutorado. E, enfim, lá ele disse que ele foi com um encanto assim, de pré-fabricação digital, depois rodou um pouco e viu que não era bem isso, sabe? Que o buraco é mais embaixo, que eu acho bem interessante. Tem outros detalhes com a gente, mas eu não vou entrar em todas as intimidades das pessoas, né? Por fim, o José Baravelli, ele nasceu em São Paulo, no Itaim Bibi, de mãe de ascendência japonesa e pai italiano, ou de ascendência italiana. E uma das coisas mais interessantes é que ele tem lembrança, os avós, que eram de fato japoneses, eram uns agricultores
super sabidos. E quando ele tinha uns 4, 5 anos de idade, eles vieram morar aqui em Brumadinho, ele e os pais, para acompanhar os avós, porque na época existia um projeto de um tal de cinturão verde para a metrópole. E eles tentaram arrecadar, enfim, esses agricultores com expertise de japonês para tocar esse negócio para frente. Isso, obviamente, também foi durante esse período de governo militar. Além das estadias, depois eles voltaram para São Paulo e as estadias que eu comentei antes, né, como é que eu falei, no Porto e em Nova York, eu já falei, mas outra que eu acho que foi bastante interessante é que durante o mestrado ele foi várias vezes ao Uruguai para justamente conhecer a coisa das cooperativas uruguaias, e quando a Hermínia entrou no Ministério das Cidades, o Zé foi junto para trabalhar lá em Brasília durante um ano. Então, eu achei curioso que ele falou assim, tanto em Brasília quanto em Nova York, ele achou as ruas muito vazias, muito sem vida, muito sem, sabe, assim, comparado com São Paulo, né? Enfim. Então, gente, essa é mais ou menos, eu sei que vocês não guardaram tudo, mas essa é mais ou menos assim, a coisa para vocês situarem de onde vêm as pessoas. Talvez seja legal também cada um pensar um pouco na sua própria trajetória e em que sentido ela distorce determinadas coisas ou não, né? Reforça. Então é isso. Então a gente vai começar com o rol e o Clécio vai ser em seguida, esta tarde. A gente vai ouvi-los, aí depois a gente faz uma sessão também de perguntas, que pode ser uma sessão e a outra, né? Um fala, a gente faz uma discussão, o outro fala e faz outra discussão. A gente não precisa empacotar tudo na mesma conversa, podemos fazer isso tranquilamente.